Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o psicólogo Elcio Pini. Toda semana a gente conversa um tiquinho aqui sobre psicologia. E hoje, como já faz um certo tempo que eu não falo sobre músicas, eu vou falar sobre uma música da minha banda preferida, Pearl Jam, uma música de 2002 que o Ed Vedder escreveu depois que aconteceu uma tragédia em um show num festival chamado Roskilde Festival em 2000 na Dinamarca, onde morreram 8 pessoas esmagadas antes do show deles. E isso fez com que o show fosse cancelado. O Pearl Jam cancelou a turnê europeia inteira daquela época e eles inclusive pensaram em parar de tocar, né? E aí, depois de um certo tempo, muito provavelmente depois de muita terapia, muito tratamento, muito entendimento, eles resolveram voltar e o Ed Vedder fez essa música chamada I Am Mine, né? Eu sou meu. Por que, né, que tudo isso aconteceu? Uma coisa que é muito comum entre todas as pessoas, um sentimento de culpa que na verdade não existe, né? Uma culpa que não era dele, não era deles, mas pelo fato de ter acontecido antes do show deles, fãs deles, eles acabaram pegando um pouco dessa culpa e quase desistiram de uma carreira brilhante, de fazer novas músicas e até hoje trazer para a gente músicas inesquecíveis, né? E essa música que ele fez tem algumas partes muito interessantes, né? Primeiro, ele fala diretamente sobre os culpados verdadeiros, né? Aqueles que esmagaram as pessoas, aqueles que não tiveram a calma, a paciência, a decência de assistir um show corretamente e ficaram lá desesperados para chegar perto do palco sem se preocupar com os outros e com a vida das outras pessoas, né? Então ele já começa falando que os egoístas estavam em fila, confiando e esperando para ganhar tempo, ou seja, estavam se preparando para quando chegasse a hora ir lá para cima de todo mundo. E ele não conseguia saber de nada do que estava acontecendo e ele fala, né, eu só descubro isso através da respiração que passa. E agora, depois de tudo que aconteceu, ele só tem a própria mente, ou seja, ele sabe que o que é dele é a cabeça dele, a forma como ele age, a forma como ele pensa. E é muito interessante, né? O que eu mais gosto dentro dessa música vem nessa segunda estrofe, que ele fala: eu sei que eu nasci e eu sei que eu vou morrer. O que há no meio dessas duas coisas é meu. Eu sou meu. E isso é importante demais para todo mundo, né? Entender as nossas responsabilidades, os nossos papéis, o que a gente faz sem querer pegar a culpa dos outros e muito menos sem aceitar quando muitas pessoas tentam imputar a culpa na gente, né? Existe muita chantagem emocional, existe muito abuso em que as pessoas que cometem erros tentam colocar a culpa nos outros. E existe muita gente que pega essa culpa, como estava acontecendo com eles mesmos, né? Se sentindo responsáveis por um massacre, quando na verdade eles estavam ali apenas para trabalhar. Então, a gente sabe que a gente nasceu, a gente está aqui, a gente sabe que a gente vai morrer, infelizmente. Mas tudo que está lá no meio é a nossa responsabilidade. A gente precisa fazer aquilo que a gente acha mais certo e aceitar aquilo que é a nossa responsabilidade, sem pensar no peso ou na culpa de outras pessoas. E aí ele fala, né, o sentimento é deixado para trás, toda inocência foi perdida de uma só vez, porque foram jovens, né, 8 jovens que perderam a vida. Tem uma significância muito grande, mas agora, nesse momento, não há mais necessidade de se esconder. Ou seja, já era o momento de voltar. Já era o momento de voltar a tocar e deixar a responsabilidade para as outras pessoas, para a segurança, para a consciência de cada um. Claro que ele reiterava e pedia sempre para que as pessoas se comportassem, para que as pessoas não corressem lá para frente, mas ele não pode controlar a mente dos outros e ninguém pode fazer isso. Eu no passado, lá atrás,
Eu fui em alguns shows na minha vida, vários shows na verdade, fui em muitos shows, e eu sei como acontecia, né? Aquele desespero quando o cantor entrava, ou quando começavam os primeiros acordes, todo mundo se acotovelando, querendo chegar mais perto, sendo que o som ia ser o mesmo e a diferença de 2, 3 metros para enxergar aquele palco enorme não faria diferença praticamente nenhuma, né? E aí ele continua com uma parte emocional, né, dizendo que o oceano está cheio porque todos estão chorando, tendo empatia, sentindo a dor das famílias, das pessoas que foram embora. Então é uma coisa muito legal, né? É, ele ter passado por esse sofrimento, ele ter trabalhado esse sentimento, ter ressignificado a participação dele, ter tirado a culpa das costas e seguido em frente. E o final, né, ele termina com a mesma frase: There's no need to hide. Não há necessidade de se esconder. Quem sabe o que faz, quem tem responsabilidade, quem aceita as consequências, quem faz as coisas da melhor maneira possível, nunca precisa se esconder. A gente não tem que ter medo de ser feliz, a gente não tem que ter medo de mostrar a nossa felicidade, a gente só não pode tentar inventar coisas. E, fundamentalmente, não carregar a culpa alheia. Tá bom, pessoal? Essa música é muito legal, essa música é muito bonita, a letra dela é emocionante quando você entende o que ele está falando, mas o significado dela é mais importante ainda. Reforçando, quando alguém faz alguma coisa de errado, a culpa não é sua. Não aceite, não pegue para si e não deixe isso atrapalhar a sua vida. Siga em frente. Você é de você mesmo, como ele diz no título e durante a música. Eu sou o meu. De mais ninguém e mais ninguém é meu. Muito obrigado por terem ficado aqui comigo. Assistam o vídeo, ouçam a música, vejam a letra, vejam a história se vocês acharem interessante e incorporem isso na vida de vocês. É muito importante e faz bem. Se você estiver sentindo culpa demais que não é sua, se estiver pegando responsabilidades que você não merece, se você não estiver conseguindo controlar a própria vida, se você não pode falar eu sou de mim mesmo, hora de fazer terapia. Procure ajuda. Eu estou sempre por aqui. Grande abraço e espero todos vocês semana que vem. Tchau, tchau.